Olá, meu querido amigo, minha querida amiga do canal Vivendo Cronicamente Feliz. Esse vídeo de hoje pode ser um pouco polêmico, porque a nossa sugestão é: pare de ser guerreiro, pare de lutar contra a sua doença. Aí de repente você pode falar assim: opa, Márcia, quem é você para me dizer uma coisa dessa? O que você sabe? Qual a sua experiência para você me dizer uma coisa dessa? Como assim eu tenho que parar de lutar contra a minha doença? Como assim eu tenho que deixar de ser guerreiro? Então é o seguinte, talvez você saiba, mas se for a primeira vez que você está neste canal, você não sabe. Eu sou Márcia Moraes e tenho quase 30 anos de experiência com convívio com uma doença crônica grave, progressiva e degenerativa. A doença principal é a anemia falciforme, da minha companheira Ronilda. E é uma doença genética. Ela descobriu aos 2 anos de idade. É uma doença que não tem cura. E é uma doença que vai, com o decorrer do tempo, progredindo, independente do que você faça. O que você consegue fazer é diminuir a velocidade da progressão. Mas você não consegue falar assim: estou curado. Ainda não. A menos que você faça um transplante de medula óssea. Mas aí é um outro departamento. E aqui no Brasil, os transplantes de medula óssea para anemia falciforme são muito raros, muito raros. Então, a gente tem um conhecimento de convívio com essa doença bastante vasto. E é uma doença que ela vai aumentando o seu poder de destruição no organismo. Há uns 13 anos atrás, numa consulta de rotina, eu e a Ronilda tomamos um susto quando o hematologista nos falou assim: nossa, o que aconteceu? Você perdeu 50% de cada rim. Como assim? Na última consulta de rotina estava tudo bem, no último check-up estava tudo em ordem. Eu não senti nada, não tive nenhuma dor, nada. Assintomático. Em um ano eu perdi 50% de cada rim. E daí, a uma doença que você já tem, se soma uma outra doença nova, que te traz medo, te traz incerteza, te traz dúvidas e traz a sensação que a sua vida foi roubada de você, que você perdeu o controle. E nós fomos encaminhadas para um nefrologista. E aí começou mais uma batalha, que era dosar a medicação do tratamento renal conservador com a medicação da anemia falciforme. E muitas vezes uma medicação fazia antagonismo com a outra. Uma medicação prejudicava a outra. Foi um ano indo quase a cada 15 dias no médico. Testar o medicamento, tomar, fazer exame, comparar os exames, trocar de medicamento, tomar um mês, testar, diminuir a dose, tomar 15 dias, testar, aumentar a dose.
E eu me lembro que teve uma consulta que o nefrologista ligou para o hematologista e ele ficou 1 hora no telefone discutindo ali na nossa frente. Então a gente percebeu que o caso realmente não era muito fácil. E depois de 1 ano, nesses testes de medicação, teste de dosagem, para conseguir conciliar a medicação de uma doença com a medicação da outra doença, a gente entrou numa fase de estabilidade. É claro que teve muitas mudanças na vida, principalmente na alimentação. E a gente começou a seguir uma nova rotina. Novos medicamentos, consultas constantes, alimentação totalmente diferente. E a gente conseguiu caminhar com esse tratamento renal conservador por 9 anos. Eu me lembro que uma vez um nefrologista falou assim: quando a Ronilda chegou aqui e eu vi a biópsia do rim dela, eu tinha certeza que em 6 meses ela estaria numa máquina fazendo diálise ou hemodiálise. Já estão se passando 9 anos. Mas após 9 anos, a gente começou a perceber que os resultados dos exames foram ficando cada vez mais fora da normalidade, cada vez mais distante do padrão de normalidade. Havia um cansaço físico maior, havia um inchaço muito grande nos membros inferiores, havia um acúmulo de ureia muito grande, até que ela teve uma crise de vômito que durou 1 mês. Até água ela vomitava. E fomos ao gastro, fizemos endoscopia, todos os exames que vocês imaginarem do trato digestivo e não tinha nada. Quando a gente retornou no nefro, na consulta de rotina, que eu relatei isso, ele olhou e falou assim: contaminação por ureia. Agora não vai dar mais. A função renal chegou a um limite mínimo que não consegue mais eliminar as toxinas do seu corpo. Então agora é hora de entrar na diálise. A gente vai precisar do auxílio da máquina. E aí vem novamente o medo, vem novamente as incertezas, vem novamente a noite escura, vem novamente a tempestade no mar. E você só tem uma tabuinha para tentar se salvar do naufrágio. Isso foi em 2017. No meio do ano agora está fazendo 3 anos. No final do ano vai para 3 anos que a Ronilda está fazendo diálise peritoneal. E daí vem aquela coisa, primeiro a gente não aceita, a gente fala, como assim? A gente fez tudo certinho, a gente seguiu tudo que você mandou, toda a medicação, toda a alimentação, todo o nosso esforço foi em vão. É essa a primeira percepção que a gente tem. A percepção de que tudo foi inútil, percepção da perda. Não, eu vou tentar outra coisa, eu vou esperar mais um pouco, quem sabe. E se? E entre a notícia de que a Ronilda precisaria entrar num processo de diálise, até a gente aceitar isso, nós demoramos de julho de 2017 até outubro. Então foram agosto, 3 meses aí para a gente conseguir digerir essa má notícia, para a gente aceitar essa nova etapa. E daí a gente passou do processo de negação para o processo de aceitação.
Mas nem sempre a gente aceita realmente. Nem sempre a gente aceita e fala, bom, eu não tenho a vida ideal que eu queria. Aquele caminho que eu escolhi me foi tirado mais uma vez. Eu não posso mais escolher o caminho. Tudo que me resta é escolher como trilhar esse caminho. E daí a gente vai passando as etapas sucessivas. E nós entramos na etapa do guerreiro. Até porque todo mundo à nossa volta fala, agora você tem que ser forte, coragem, reaja, vai para a luta, vai para a guerra, lute contra a sua doença. E a gente vai. Qual é o ponto central que eu quero conversar com vocês hoje? Se a gente pensar, desde quando a gente nasceu, nós fomos educados e criados numa sociedade altamente competitiva. Desde criança, nós somos treinados para ganhar. Nós somos treinados para passar no vestibular, para aprender uma outra língua, para conseguir o melhor emprego, para subir na nossa carreira. Nós somos treinados ou educados ou mesmo cobrados para ter o melhor corpo, para estar em forma. E isso nos traz a ideia de que fracasso é errado. De que você fracassar significa que você é fraco. E nesse mesmo contexto, a doença demonstra fraqueza. Então, no momento em que nós somos mais vulneráveis, em que nós estamos com medo do que virá pela frente, às vezes as pessoas que nos amam cobram de nós que sejamos guerreiros, que lutemos contra. E a gente só quer um colo, a gente só quer um abraço, a gente só quer um ombro. Mas é isso. Muitas vezes somos transformados em guerreiros justamente pelas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes nós nos transformamos em guerreiros. Porque nós queremos esconder o medo, queremos esconder a vulnerabilidade que estamos sentindo. Ou mesmo porque, vivendo nessa sociedade, nós não conhecemos nenhum outro jeito. Nós sempre somos estimulados a lutar, a competir, a combater, a guerrear, a vencer. Como se aceitar as perdas fosse um legado de pessoas fracassadas. Aquela vida que eu tinha, aquele corpo que eu tinha, eu não tenho mais. Ah não, mas eu não aceito essa perda. Eu vou atrás, eu quero aquilo, eu vou lutar contra essa doença. Parece contraintuitivo que quando a gente para de lutar, a gente tem mais acesso à felicidade. E justamente quando a gente para de lutar e a gente tem mais acesso à felicidade, a gente reforça o nosso sistema imunológico. E quando a gente para de lutar, tem mais acesso à felicidade, reforça o nosso sistema imunológico, o nosso corpo reage melhor à doença. Porque a gente parou de competir, a gente parou de lutar. A gente tirou o foco da doença e a gente começou a focar na nossa vida.
Não aquela vida ideal que a gente sonhava, a vida possível. E dentro dessa vida possível, sim, é possível ser feliz. Porque é sempre aquilo que eu digo, a gente não pode mais escolher qual caminho, mas a gente pode escolher como trilhar esse caminho. Eu vou falar para vocês, meus queridos, minhas queridas, por experiência própria. Trilhar o caminho do guerreiro contra a doença é um dos piores caminhos. Traz aquela sensação de fortaleza, traz talvez para os olhos das pessoas que te veem de fora, nossa, como é forte, olha, não desiste da luta. Mas é ilusão. Por que eu digo isso? Vamos pensar num cenário de guerra. Todo mundo já assistiu um filme de guerra. O que a gente vê no filme de guerra? A gente vê pessoas felizes, se abraçando, famílias reunidas? Não. A gente vê pessoas com medo. Aonde estão os guerreiros? Os guerreiros estão em trincheiras, enfiados em buracos, sujos, muitas vezes feridos, com membros cortados, carregando armas, com medo, com frio, com fome, desesperados, dispostos a matar para sobreviver, sem tomar banho, às vezes com sede, cansados, estressados, horrorizados com o próprio horror que cria uma guerra. Esse é um guerreiro numa guerra. Quem nunca assistiu um filme de guerra? O guerreiro, ele está sempre esperando um próximo ataque, ele nunca está em paz. Ele está sempre tenso, com medo. Se torna violento. Sempre reage. Reage com instintos. Se torna agressivo. E a família do guerreiro? Longe do cenário da guerra. Sempre esperando a notícia de uma morte que não vem. Sempre na angústia. Quando não, as famílias estão no cenário de guerra. E daí é devastador, porque estão no meio da fome, estão no meio da batalha. Toda hora explode uma bomba, toda hora se vê milhares de mortos, toda hora se espera a morte. Isso é um cenário de guerra. Essa é a figura do guerreiro. É assim que você quer viver? Sempre na luta? Sempre esperando o próximo ataque? Sempre querendo se defender? Sempre no campo de batalha? E eu te pergunto, uma guerra dura 1 ano, 2, 3? Quem aguenta viver em guerra 1 década, 2 décadas, o resto da sua vida, não importando quanto tempo será esse resto? É assim que você quer viver? Pensa. Porque eu e a Ronilda, a gente já passou pela fase desse guerreiro, dessas guerreiras. Não, nós vamos vencer essa luta, nós vamos passar dessa doença, nós vamos recuperar aquele corpo que você tinha. E eu vou te falar, é frustrante, é dolorido, é muito cansativo. E na maioria das vezes, para uma doença crônica, grave, agressiva, degenerativa, quando a gente se coloca no campo de batalha, quando a gente se coloca como guerreiro contra essa doença, a gente sempre perde. A gente sempre perde.
está falando que eu tenho que desistir do meu tratamento? Você está falando que eu tenho que abrir mão da minha vida? Não. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você não deve abrir mão da sua vida para viver em função da sua doença. Você é mais do que a sua doença. A vida nossa é muito rápida para se resumir numa guerra contra uma doença. É como disse um poeminha do Mário Quintana. Um dia, pronto, me acabo. Que seja o que tem que ser, morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. E é isso, meus queridos. Quando nós nos colocamos num campo de batalha contra a nossa doença, nós estamos deixando de viver. É assim que você quer viver a sua vida? E quem de vocês nunca ouviu de alguma pessoa que morre depois de conviver muito tempo com uma doença? Pode ser um câncer, pode ser o Alzheimer, pode ser uma doença cardíaca. Quem nunca ouviu no velório, ou depois de um tempo, algum comentário: ah, se cansou da vida, ah, desistiu da luta, ah, no final a doença venceu. Como se a vida dessa pessoa tivesse que ser um infinito campo de batalha. E como se nós fôssemos imortais. Como se ninguém fosse morrer. Se morte significar fracasso, todos nós iremos fracassar um dia. Porque até hoje não existiu um ser humano que não morreu. Até Jesus Cristo morreu. Então nós não podemos resumir a nossa vida a uma luta desesperada contra uma doença. Se nós fizermos isso, nós ficaremos presos dentro dessa luta. E aí é impossível qualquer possibilidade de ser feliz. Porque ao guerreiro não é dada a chance da vulnerabilidade, não é dada a chance de acolher a sua tristeza, não é dada a chance de procurar consolo de um ombro amigo. Ao guerreiro é cobrada apenas uma coisa: que lute, que não desista, que lute, que vença, que sobreviva. Mas nós temos o direito de viver, não simplesmente de sobreviver. E viver plenamente, apesar da doença ou para além da doença. Se eu não tenho a vida ideal que eu sonhava, eu vou viver plenamente com a vida possível que eu tenho agora. E quando a gente passa a aceitar as perdas, quando a gente passa a aceitar a nossa vulnerabilidade, quando a gente passa a acolher esse novo modo de vida, quando a gente depõe as armas e fala: não, eu não vou lutar contra a doença, eu vou viver apesar da doença, eu vou viver para além da doença,
nós passamos a ser luz para as pessoas ao nosso redor. Nós passamos a viver com mais leveza. Nós passamos a ver a beleza escondida dentro da nossa casa. Nós passamos a ver a beleza escondida dentro do nosso cotidiano, nas coisas simples, nos gestos simples. E quando isso acontece, nós passamos a sentir felicidade, mesmo convivendo com uma doença crônica grave, progressiva e degenerativa. E nós passamos a ser gratos pela vida que nós temos hoje, pela vida que nós temos agora. E quando nós deixamos de ser esse guerreiro que luta contra a doença, nós passamos a ser seres iluminados para outras pessoas. E nós começamos a construir um legado que vai ficar mesmo que a gente tenha partido. Meus queridos, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te ajudou, ou se você acha que ele pode ajudar alguém que você ama, dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha. E se você acha que não, que a vida tem que ser uma guerra contra a doença, que é essa guerra que te dá força para seguir em frente, coloca aqui nos comentários. É possível ser feliz vivendo sempre numa guerra? O que você acha? Qual é a sua experiência com o convívio com a sua doença? Compartilha. Mas a nossa experiência é que quando a gente depõe as armas e a gente desiste de ser guerreiro, a gente vive com mais intensidade, a gente vive mais plenamente, a gente vive focado no agora que nós temos. Por hoje, meus queridos, é isso. Até breve. Fique em paz e um beijo no seu coração.